Quando eu vi esse texto da Bíblia, e eu andava por aí, eu chega me tremia. A palavra de Deus contempla toda a terra, os maus e os bons. Eu murchava de tanto medo. Saber que um ser superior, um ser que comanda todo o universo, está me olhando. Rapaz, isso é muito forte. E ele ainda fala assim. Eu ia andando por aí e falando. Sabia que ele estava me vendo. E ele ainda fala na Bíblia: se os teus pés faz pecar, arranque. Eu ando por aí, irmão, tremendo de medo, com medo mesmo de errar, porque ele é um juiz rigoroso. Aí eu sei que ele está olhando para mim, e aí ele fala assim: se tuas mãos faz pecar, arranque. Aí ele fala para mim: se os teus olhos faz pecar, arranque. Porque é melhor você entrar no céu cego, aleijado, do que no inferno com todos os membros. Aleluia. Essa fala aqui, irmãos, é para que nós possamos vigiar aonde nós está indo, o que nós está pegando e o que nós está olhando. Não é para arrancar os membros, é só para vigiar. Aleluia. Os pregadores, os grandes pregadores que estudaram, que estudam, eles lêem um texto da Bíblia e faz a pregação, e já o Deus usa é diferente. Deus bota eu para andar na Bíblia. Aleluia. Glória a Jesus. Vou falar uma coisa aqui que não está na Bíblia, mas eu preciso de falar. As pessoas têm hábito de vir para a igreja, confessa que Jesus Cristo é o Salvador, lê a Bíblia, se batiza, vem à igreja, mas continua vivendo e fazendo as mesmas coisas que fazia no passado. Cuidado, que Deus estaria em você. Nada escapa dos olhos de Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. O Cordeiro veio e morreu que nem um cordeiro, Jesus. Ele salvou a humanidade, aqueles que querem, todos têm acesso à salvação. Hoje ele é advogado, mas naquele grande dia ele vai vir como juiz. Juiz rigoroso. E que juiz é esse? É o juiz que vê aonde você vai. É um juiz que vê o que você está pegando. E é um juiz que vê o que você está olhando e o que você está falando. É por isso que ele é o juiz. É ele que vai julgar. E para completar, ele conhece até os teus pensamentos e o teu coração. Naquele grande dia, quando todos estiverem diante dele no julgamento do trono branco, grandes e pequenos, ricos e pobres, pretos e brancos, ele vai sentenciar. Se você viveu conforme a sua palavra, você é salvo, vai morar no céu. E se você não viveu o que a Bíblia, o que a palavra de Deus fala, você vai morar no inferno. É duro falar, mas eu estou falando a realidade. Só há dois lugares para nós parar, no céu ou no inferno. A escolha é sua para onde você quer ir. O que você viver e o que você fazer vai dizer para onde você vai. Se você praticar o amor, a graça, a misericórdia, se você for bom, manso e humilde, você mora no céu. Agora, se você for um crente mau, ruim, perverso, você vai morar no inferno. Porque às vezes é fácil chegar na igreja limpinho, com um sorriso no rosto. Agora você quer saber quem é lá dentro da sua casa. Você marido com a sua esposa. Você quer saber quem? É você esposo lá com a sua mulher. Deus está de olho em você. Nada escapa dos olhos de Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. Aleluia. Testemunho, nós que somos crentes, salvos por Jesus. Que testemunho é que nós estamos dando na rua? Será que as pessoas estão olhando em você ou em mim e estão dizendo assim, ó, foi transformado, mudou de vida, olha o jeito que ele caminha, olha o jeito que ele anda. É testemunho vivo de Jesus. Será que eu e você estamos fazendo isso? Se você ainda não é crente, você precisa ser praticante dessas coisas. O amor, a misericórdia, a bondade, a mansidão.
aprende a perdoar, para um dia você morar no céu. Aleluia. O juiz, ele é rigoroso. Tem uma fala na Bíblia bem assim: o pecador que não se arrependeu diante de um Deus irado, o que vai acontecer? Mas na frente nós vamos aprofundar nessa palavra, para vocês verem o que vai acontecer. Se você tem dúvida que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, está sobre todo o homem, está todo sobre as mulheres, eu vou te mostrar na Bíblia. Glória a Jesus, me dá inspiração, Senhor. Aleluia. Um dia Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem, vou destruir o homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher. Deus olhou para uma nação ímpia, que praticava todos os tipos de erro, prostituição, roubo, assassinato, ignorância, tudo esse povo era. Deus disse: vou destruir. Só tem que Deus olhou e viu um homem. Um homem no meio talvez de 2 bilhões de pessoas. Aqui é só uma hipótese. Deus viu Noé. Será que Deus está vendo nós, irmão? Deus olhar no meio de uma grande multidão de gente e viu um homem sincero e correto. Nada escapa dos olhos de Deus. Não tem como nós fugir dos olhos de Deus. Cuidado onde você está indo, cuidado onde você está, o que você está pegando, cuidado o que você está olhando e cuidado por o que você está falando. Cuidado, porque os olhos de Deus contemplam toda a terra, os bons e os maus. Às vezes essa fala eu preciso de repetir muito para vocês entenderem. Aleluia. Noé faz uma arca e entra dentro da arca 8 pessoas. Às vezes eu vejo pastor triste: rapaz, minha igreja não tem nem 200 pessoas. Noé trabalhou, irmão. Foi talvez, não é bíblico, não tem uma fala assim que a gente entende se foi 100 ou 120 ou se foi mais ou foi menos. Mas os pregadores falam que foi 100 a 120 anos pregando. Só entrou 8 pessoas dentro da arca, 4 e 4. Isso aqui é motivo de dar glória a Deus e sair gritando e cantando: obrigado, Senhor. E vai vir mais gente. Isso aqui só é um início. Só o início. Glória a Jesus. Vamos ver se Deus vê o povo. O rei Nabucodonosor invade Jerusalém e leva um povo cativo, onde tinha Cedraque, Medraque, Abidnego e Daniel. E o rei Nabucodonosor fez uma estalta, e perto da estalta fez uma fornalha de fogo. Aqui é onde a gente vê quem é crente de verdade. Tinha a estalta para adorar e tinha uma fornalha de fogo para os que não adorassem ser jogados na fornalha de fogo. E a Bíblia fala que a buzina tocou e esses 3 jovens não se curvou de da estalta. Aleluia. E levaram eles lá ante o rei, e o rei disse: vamos dar mais uma oportunidade. Só tem que aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais. A fornalha de fogo foi aquecida. E a buzina tocou, eles não se curvaram. Pegaram aqueles 3 jovens, jogaram na fornalha de fogo. E olha o que Deus fez. Deus enviou o seu anjo. E o anjo de Deus passeou na fornalha de fogo com 3 jovens. Será que Deus vê nós ou não vê? Será que nós estamos debaixo dos olhos de Deus ou não estamos? Será que precisa nós ter o temor a Deus para não praticar e não viver e não fazer coisa errada? Pode deixar, é só uma criança. Os olhos de Deus contemplam toda a terra, irmãos. Não tem como eu e você fugir dos olhos de Deus. Eu posso esconder do pastor, do irmão Osmar, agora dos olhos de Deus ninguém consegue. Aleluia. A Bíblia fala que o anjo passeou com eles na fornalha de fogo e nem o cabelo queimou. O anjo do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Como Deus é bom, né, irmãos? Aleluia. A Bíblia fala também de um homem que perseguia o povo de Deus. Um homem chamado, glória a Jesus, me dá inspiração, Senhor. Saulo. Saulo, ele batia do povo de Cristo, ele prendia e ele matava. Na morte de Estevão ele estava presente. E Jesus observando Saulo. Quando falo Deus, Jesus e Espírito Santo, é uma pessoa só, em três, para que o irmão possa entender. Saulo perseguindo o povo, batendo, prendendo e batendo, e Jesus de olho em Saulo. E um dia Saulo pegou uma cartinha para ir à cidade de Damasco prender os crentes. Ele vai no meio da estrada, glória a Jesus. Uma luz, resplendor, aparece a Saulo. Saulo cai do cavalo, arruma a cara no chão e fica cego. E a voz sai: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aleluia. E Saulo já responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que tu persegue. Vai para a cidade, vai para uma rua chamada direito, para a casa de Judas. E lá vou mandar alguém para orar por você. Aleluia. Às vezes eu falo do meu jeito, mas a direção é a da Bíblia. Glória a Jesus. Saulo perseguia o povo, batia no povo, Jesus, e matava. Mas olha o que Jesus disse: Saulo, por que tu me persegue? Aqui não, que aqui é pouca gente e é um povo diferente. Mas se a gente for contar de igreja grande, que as pessoas estão perseguindo uns aos outros, perseguindo o pastor, perseguindo a pastora. Não é perseguindo o pastor nem a pastora, é perseguindo a Cristo. Olha o que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quando você persegue um irmão da igreja, o pastor ou a pastora, você está perseguindo o próprio Jesus. Aleluia. Miriam e Arão saíram para uma paneladinha para falar mal de Moisés. Quando vem para falar, eu falo mesmo, pastor. Aleluia. Fizeram uma panelinha para falar mal de Moisés. E falou. Só tem que aí Deus chamou os três para uma conversa. E sabe o que Miriam ganhou? 7 dias de lepra. Sai para fora do arraial. Só porque falou mal do líder, Moisés. Deus tratava Moisés, era o meu servo. Meu servo. Cuidado nós, na hora de abrir a boca para falar de um servo de Deus, um irmão falar mal um dos outros, cuidado, que pode vir coisa ruim para a sua vida. Saulo ficou cego, foi para uma rua chamada direito, para cá de Judas, e Deus deu uma visão a Ananias, disse: Ananias, vai lá à rua direita, na casa de Judas, orar para o Saulo, que ele está cego, para que volte a visão dele. E Ananias ainda questionou, porque ele tinha medo de Saulo. Era muito valente, um homem perigoso. Não é o Ananias de Safira, é o outro Ananias, o outro profeta. E Ananias foi lá, orou para o Saulo. Saulo voltou à visão, foi batizado e foi um dos maiores pregadores, um dos maiores ganhadores de alma. E Saulo fala, não está na Bíblia: eu carrego nas minhas costas as marcas de Jesus. Ele levou 5 quarentenas de chicotada, ele levou 3 surras de taba, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele passou muita fome e sede, ele passou por naufrágio, afundando. Mas ele continuou, ele não parou. Tem pessoas que querem parar só porque o pastor não dá bom dia, tem pessoa que quer sair da igreja só porque o pastor não dá bom dia. Tem pessoas que vivem assim, em uma igreja e em outra. Visitar não tem problema, eu estou falando de mudança. Será que o defeito está na igreja do pastor Val ou será que está em você? Aleluia. Onde é que está o defeito? Você nunca vai achar uma igreja perfeita. Você nunca vai achar um homem e uma mulher perfeita. Perfeita só há Ele lá, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus.
Deus prepara um jardim e bota Adão e Eva lá. Glória a Jesus. A Bíblia fala que lá era muito bom, muito bonito. Tinha muito alimento. Todo tipo de fruta e de semente eles tinham para se alimentar. Glória a Jesus. Me dê inspiração, Espírito Santo de Deus. Lá tinha todo tipo de semente para se alimentar. Digamos, é só uma fala minha, uma hipótese. Digamos que lá tinha 2.000 espécies de fruta ou de semente para se alimentar. Mas Deus disse, é só a fruta da maçã, só é a maçã que não é para comer. Só é a fruta daquele pé de árvore do meio do jardim, que é a fruta do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, dessa aqui não pode, que se comer vai morrer. E como nós conhecemos a história da cobra, o inimigo entrou na cobra e a cobra foi lá e convenceu Eva. Eva comeu o fruto e deu para Adão e Adão comeu. Eva e Adão conheciam Deus, não era de ouvir falar. Todo dia de tarde Deus ia visitar eles. Todo dia de tarde Deus ia visitar Adão e Eva. Eva foi vencida dentro da sua casa, no seu território. Eva deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir a voz de uma cobra. Será que você está vivendo uma vida desse jeito? Você está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de outras coisas que tem por aí? Diz que tem um povo aí que está abrindo uma igreja do diabo. Pessoas más. Nós que somos crentes, conhecedor da palavra, nós não podemos dar ouvido a essas pessoas. São pessoas más, do coração mau, que veio só para destruir o povo de Jesus. Nós não podemos dar ouvido a essas pessoas. Nós quem temos que dar ouvido à palavra de Deus, nós temos que dar ouvido a um mensageiro de Deus, pastor Val, o irmão aqui, missionário. Qualquer um de vocês que vir falar da graça, do amor, da misericórdia de Cristo, nós temos que dar ouvido a esse povo, irmão. Abre o seu coração, vai ler a Bíblia para você entender que você tem que dar ouvido a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eva, que tinha muitos alimentos na sua casa, deixou de obedecer a Deus para ouvir a voz da cobra. Agora eu vou falar uma fala que vocês recebem como vocês quiserem. Agora eu vou falar, pastor Val. Eva tinha, digamos, 1.000 ou 2.000 espécies de alimento na sua casa. Dentro do seu celular tem alimento bom e alimento ruim. A escolha é sua, o que você quer comer. Deus está de olho em você. Lá tem terror, sanguinário, novela. Tudo que não presta está dentro do seu celular. Você é que sabe o que você vai comer. Lá tem os hinos, as pregações, os filmes bíblicos. A escolha é sua. Se você quer ir para o céu ou para o inferno, é você que vai escolher. Porque os olhos de Deus estão te vendo. Fique pensando que você vai esconder do pastor, mas vai esconder de Deus. Do pastor você esconde, mas de Deus você não esconde. Lá dentro da sua casa tem alimento bom e alimento ruim. Tem muitos que têm a televisão desse tamanho, ainda esconde no quarto para ninguém ver. E lá bota os filmes pornô, as novelas meia-noite, cheias de demônio. A decisão é sua. O céu e o inferno andam na sua frente. Você é que escolhe para onde você quer ir. Aquele juiz rigoroso está de olho em você. Ele está te olhando, nada escapa dos olhos dele. O anjo de Deus, ele está ao redor de nós. Agora a cobra está lá por longe, arrodeando. E ela é perigosa. Se abrir uma brechinha, ela entra. Ela quer te destruir, te tirar da presença de Deus. Precisa que você vigie muito. Lê a Bíblia. Deus falou para Josué: medite na palavra de dia e de noite.
E tu serás igual uma ave plantada à beira de um ribeiro, que nem a folha murcha. Não é para meditar no celular de dia e de noite, nas coisas imundas. Não é para meditar na televisão de dia e de noite. Pode ter, aprenda a usar, porque os olhos de Deus estão te vendo. Eu não prego para ninguém sair sorrindo, eu prego para você sair daqui pensativo. O céu é bom e o inferno é ruim. Eu preciso de me consertar diante de Deus, porque os olhos de Deus estão te vendo. Essa fala aqui, que eu repito toda hora, os olhos de Deus estão te vendo, é para que você não esqueça disso. Você tem que gravar isso no seu coração, para onde você for. Você lembrar que você tem um juiz rigoroso te vendo. Não tem como nós fugir dos olhos de Deus. Aleluia. Tem quantos minutos aí, pastor? Tem quantos minutos aí? 5 minutos. Glória a Jesus. Nós estamos aprendendo uma regra, não é o pastor Val. Eu já falei 2 vezes aqui, vou falar de novo. Eu não tenho um problema com falar 2 vezes, 3, 4. O próprio Paulo, o grande Paulo, disse: eu não me canso de falar as mesmas palavras. Botaram uma regra aqui, a palavra, não é aqui não, é no mundo todo, uma palavrinha de 30 minutos, de 20 minutos. Uma palavra tão grande, uma palavra tão forte como é a palavra de Deus. Não dá tempo nem eu falar a metade, 1/4 das coisas que eu tinha para falar para vocês. Mas é regra, é sistema. Não é o sistema dele, é global. Global. Falei até a palavra difícil agora. Aleluia. Ainda tem mais. Esses 30 minutos ainda incomoda os irmãos. Tem irmão cochilando. Tem irmão doido para sair para ir assistir novela ou para ir para o celular. Uns não gostam dessa palavra. Como é que você tem plano de morar no céu e você não ama essa palavra? Você não medita nela de dia e de noite? Como é que você vai viver no céu? A Bíblia fala que lá é 24 horas, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E você não aguenta 3 minutos, 10 minutos dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para você, eu vou acabar aqui com 25 minutos. Agora, eu preguei essa parte aqui, vou ser bem ligeiro. Jesus vem lá no Jardim do Éden, o pecado de Eva e Adão, botou todo mundo na perdição, inferno. Tinha outro termo, era inferno. Todos nós éramos condenados ao inferno. Aí vem Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, e fica pendurado numa cruz e morre por nós. Hoje todo mundo tem acesso à salvação. Todo mundo. Grandes e pequenos, ricos e pobres, pretos e pequenos, todo mundo tem direito à salvação. Agora precisa querer. Você precisa de vir à frente e confessar que Jesus é o Salvador, precisa de se batizar, precisa de ler a Bíblia, precisa de vir para a igreja, para andar em união. Eu rodo muito por aí, tem vezes que eu rodo 3, 4 igrejas por semana, e eu vejo as igrejas por aí, irmão, igual um campo de futebol. Cheio de adversário, irmão com irmão, brigando irmão com irmão. Isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui é a casa de oração. Isso aqui não é campo de futebol não, para irmão andar brigando uns com os outros. Isso aqui é a casa de oração, de você pegar no braço de um irmão que talvez caiu e carregar ele e dizer: ó, meu irmão, o caminho é esse aqui, o caminho é esse, o caminho é esse. Aleluia. Glória a Jesus. Outra coisa, tem uma lei aí chamada Lei Maria da Penha, assassina das mulheres. Quando não tinha essa lei, morria muito menos mulher. As mulheres de hoje, a maioria, muitos morrem porque vai para cima do marido. Aquela lei protege tanto que ela vai para cima. Agora eu tenho uma coisa boa para falar para você. Lei boa é a lei de Deus, que Deus diz bem assim, ó: a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sabida cuida da sua casa. O homem sabido cuida da sua família. A lei de Deus é que é lei. Crente não precisa de Lei Maria da Penha, não.
Crente só precisa da lei de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa. É por isso que as mulheres crentes não morrem, que elas não vão para cima dos maridos brigar. Elas conhecem Jesus. Elas são cheias de graça, cheias de misericórdia. Aleluia. Aí Jesus vem, morre na cruz para salvar eu e você. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Jesus, quando ele está subindo, irmão, ele deixou uma promessa. E um dia vem buscar um povo, e um dia ele vem buscar uma igreja. Eu quero encontrar vocês lá. Vamos se esforçar, irmão. Vamos se esforçar. Eu falei aqui, vou falar de novo. Porque se nós não se esforçar, se nós não se salvar, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. O pecador dentro da igreja está cheio de pessoas. Dentro das igrejas por aí está cheio de crente disfarçado. Temos que ter cuidado, porque senão o inferno vai encher de crente disfarçado. É duro falar, pastor. Tem hora que eu falo, que eu sei que é a última vez que eu vou pregar, mas eu vou falar. Eu gosto de pregar, eu peço, sou acostumado a pedir, mas eu preciso de falar a verdade. Porque eu posso sair daqui, vocês podem sair com raiva de Deus, magoado comigo, mas Deus está alegre comigo, porque eu preguei a Bíblia, eu peguei a verdade para vocês. Aqui eu não estou enganando ninguém, pastor, é a verdade de Cristo. O pecador que não se arrepende diante de um Deus irado, Deus mata Jesus na cruz para salvar eu e você, e nós não se arrepende dos pecados. Onde você está indo? Aqui é com nós, onde você está indo? Olha o que você está pegando, olha o que você está olhando e olha o que você está falando. Quando eu era jovem, eu comecei para a igreja, eu tinha a língua que dava do tamanho de um cabresto de um burro. Dava para amarrar 10 vezes no morão. Só tem que hoje eu conheço Jesus. Eu me faço de cego, de mudo, para não pecar contra Deus. Porque eu sei que Deus está me vendo. Aleluia. Aleluia. O pecador que não se arrepende diante de um Deus irado. O mesmo Deus que matou, eu falo logo diretão, Deus matou Jesus na cruz para salvar eu e você. Mas também ele mandou um dilúvio que matou talvez 2 bilhões de pessoas. Pecador que não se arrependeu. Deus matou o filho amado dele na cruz por causa do povo. E o povo não se arrepende. Os anjos tirou Ló e suas 2 filhas de Sodoma e Gomorra. E aquele restante não se arrependeu. E olha o que Deus fez. Deus mandou fogo do céu. Eu estou falando aqui é do Deus de amor. Não é do Deus carrasco, não. É Deus de amor que morreu na cruz por mim e por você. A graça só vai salvar aqueles que querem. Aqueles que amam, aqueles que é bom, aqueles que não mentem, aqueles cheios de misericórdia uns com os outros, aqueles que sabem perdoar. A graça só alcança essas pessoas, irmão. Se você está aqui hoje dentro da igreja e você não aprende a perdoar os seus irmãos, você precisa de perdoar os seus irmãos. Você precisa de perdoar os seus irmãos. Você precisa de amar os seus irmãos. Você precisa de ser bom com seus irmãos. Você precisa de ser humilde com seus irmãos, para você ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. Temos que ser imitador de Cristo. Todo que Jesus viveu na terra, nós temos que imitar Ele para nós ser um ser humano salvo. Nós temos que vir aqui à frente e confessar que Jesus Cristo é o Salvador. E eu vou fazer essa pergunta agora. Quem quer vir aqui na frente e confessar hoje que Jesus Cristo é o nosso Salvador, você está em liberdade de vir aqui à frente. Quem está afastado tem o direito de vir aqui à frente, reconciliar com Cristo. Você está com a oportunidade. Eu sou um pregador, mas não insisto muito. Porque eu te digo, sabe o quê? O chamado Jesus está te chamando. Se você não vem, é porque você não quer morar no céu. A minha fala é bem dura.
Mas como é, pregador? Você falou que no céu é bom, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, as ruas é de ouro. Você vai morar ao lado de Cristo e você não quer esse Cristo. Que coração duro é esse? Que prefere o inferno do que Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Você disse que talvez não vai voltar. Quem falou isso? Glória a Deus. A igreja precisa ouvir palavras assim. Talvez se o pregador, o pastor pregasse, alguém acharia ruim, porque eu conheço a vida de vocês. Mas Deus manda ele que não conhece nenhum de vocês para pregar, para que vocês precisem consertar a vida de vocês. Alguém precisa. Por isso que é bom ter pregador de fora. Eu estou trazendo sempre, a cada 15 dias, um pregador para vir aqui pregar, trazer a mensagem. Glória a Deus. Porque é a mensagem que faz nós crescermos espiritualmente. Se nós endurecermos o nosso coração, só tem uma forma: se você tem um nome escrito no livro da vida, você vai ser apertado. Porque Deus tem duas formas de trabalhar na vida daqueles que Ele escreveu o nome antes que tudo isso existisse, que nossos olhos contemplassem. Está escrito em Efésios capítulo 1. Deus já tinha escrito no livro da vida aqueles que Ele ia chamar. Então essas mensagens é muito boa. Eu particularmente, eu amo essas mensagens. Claro que eu não posso pregar todo dia, senão fica um de vocês aqui. Não fica porque eu conheço, não é? Se o pastor da igreja pregar todos os dias. Mas é bom pastores de fora virem pregar aqui. Glória a Deus. São essas mensagens é como um espelho. Elas mostram vocês que estão, como nós estamos diante de Deus. É como um espelho. Aí nós vamos ver quem nós somos realmente, porque naquele grande dia não tem nenhum filho que Deus diz, passa a mão, esse aqui não. Aleluia. Deus não tem filho de estimação. A régua é para todos, desde o pastor, mulher de pastor, é para todos. Glória a Deus. Mas para isso, eu preguei esses dias aqui, a igreja precisa buscar santificação. Quem está salvo aqui? Eu estou salvo. Tem mais alguém aqui? Mas nós estamos vivendo o processo de santificação, irmão. Aí é nós. Tem que partir de mim e de você a santificação. Glória a Deus. Eu acredito que vocês entenderam a mensagem que Deus trouxe na boca do irmão aí. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Essa palavra foi uma bênção. Essa palavra foi como um remédio para curar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Papai querido, em nome do teu filho Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, já estava predestinado para o grande dia da sua morte. Como teu servo pregou nesta noite aqui, Senhor, arrependimento de pecado, mudança de vida, mudança de rota. Só assim, Senhor Jesus, nós veremos a tua face como ela é. Pois o teu filho Jesus disse, ó Deus, sede santo como eu sou. Que possa essa igreja de Presidente Dutra buscar a santidade, a santificação. Papai querido, nós te agradecemos por essa mensagem gloriosa desta noite. Teu servo pegou uma mensagem e vários textos, Senhor, mas é a tua palavra, Senhor, aplicada à tua igreja nesta noite. Cura, Senhor, nós nesta noite. Nos põe nós de pé, que nós possamos ter nos visto dentro dessa mensagem, Senhor. Que não venha nenhum de nós olhar e dizer para o irmão, é para a irmã, é para você, é para mim, é para todos que aqui estão. Possamos olhar e dizer, realmente, eu preciso melhorar diante de Deus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós sabemos que o céu, aleluia, tudo já está preparado, Senhor. A morada, Senhor, para todos que o quiser, Senhor. Mas como tu deu na mensagem, Senhor, precisa que o homem e a mulher se arrependa. Porque sem arrependimento jamais o homem verá Deus. Porque Deus é santo, 3 vezes santo. Porque em Deus não habita o mal, não habita pecado. Quando Deus fez o homem e a mulher, deu uma doutrina, uma ordem, e a mulher, aleluia, desobedeceu. Adão desobedeceu. E Deus disse para Adão: tu irás, aleluia, aleluia, comer do teu suor, e a mulher terá dor de parto. E colocou um anjo sobre aquele jardim. E o homem foi habitar, o homem caído, a mulher caída. Mas Deus enviou Jesus para salvar. E Ele nesta noite falou com esta igreja aqui: arrependa-te, enquanto é tempo. A porta está aberta. Aleluia, Jesus. Que haja quebrantamento nessa igreja nesta noite. Que esta palavra veio com uma marreta. Quebrar os corações. Não para fazer você sofrer, mas para levar você para o céu. Pois esse é o plano de Deus para você. Não endureçais os vossos corações. Papai do céu, nós te agradecemos por essa rica palavra, poderosa, de poder, Senhor, que mexe com os nossos corações, que nos confronta, Senhor, porque Tu nos amas, Jesus, e Tu quer levar nós para o céu, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e por essa palavra em nome de Jesus, amém? Faz assim com as mãos para receber a bênção apostólica. Está escrito em 2 Coríntios 13, a respeito da bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, qual foi dita nesta noite, é manifestada, pregada e explicada. Que o amor de Deus Pai, enviando o seu Filho Jesus, a qual morreu na cruz e ressuscitou o 3º dia, está aqui entre nós. E que o Espírito Santo de Deus possa habitar dentro dos nossos corações. Deus seja louvado. Amém? Deus abençoe a todos e tenha uma boa semana em nome de Jesus.